Ó, que coisa boa, logo de cara assim, que alegria. Mas está ótimo. Eu queria cumprimentar você aí por essa alegria de nós estarmos falando aí nessa webinar, nessa abertura. Essa nossa sexta corte é uma corte importante e que nós queremos que cada vez possa crescer mais. Sob o seu comando, aí tenho certeza que irá crescer. Quero cumprimentar também o doutor Aureliano Albuquerque Amorim, nosso juiz substituto em segundo grau do TJ Goiás, dizer da alegria do doutor Aureliano estar participando aqui com a gente, muito obrigado. Também ao Mário Renato, nosso companheiro da Laje Santo Inês, e também o nosso conselheiro do IFG, o Sarquis, que é o nosso presidente da Câmara de Construção, o Abulho, que é presidente do Sindigesso, o doutor Aldrovando, representante da CMO Construtora, entre outros tantos companheiros que estão presentes aí. Com satisfação que damos início a essa webinar sobre a cláusula compromissória em contratos, que a nossa sexta Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem promove sobre esse instrumento jurídico. O assunto será tratado pelo juiz substituto de segundo grau, eu nem costumo chamar assim, eu já costumo chamar de desembargador, doutor Aureliano Albuquerque, que é assim que é a função que ele exerce hoje, pela doutora Silene Ferreira Marques, a nossa conciliadora e árbitra e diretora da sexta Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. O Instituto da Câmara e da FIEG é orientar os empresários sobre a correta redação da cláusula no contrato. Trata-se de assunto de grande relevância, especialmente em momentos de crise, que são mais propícios a dúvidas e mal-entendidos. Informação correta, clareza, adequação são indispensáveis e decisivas para a prestação, para a prevenção de conflitos desnecessários. Aproveite, portanto, essa oportunidade. Ao mesmo tempo, hoje será apresentado um trabalho que é desenvolvido pela Sexta Câmara, instalado em nossa sede no centro de Goiânia, que foi reformada a Sexta Câmara, criada uma porção de condições melhores para ela, e ela está instalada lá no centro de Goiânia, no Palácio da Indústria. E é um lugar de resolução de conflitos, utilizando todo o sistema que é possível para se fazer essas conciliações. Eu também gostaria de dizer ao doutor Aureliano que um dos problemas que as cortes têm tido são exatamente com relação à questão dos consumidores, uma vez que, de plano, os tribunais têm desconsiderado os contratos quando você trata de cláusula de consumidor, que tem cláusula compromissória. Apesar dela estar no contrato, está em negrito, ser assinado individualmente a cláusula, ter todas as ressalvas, mas muitas vezes ela é desconsiderada, o que faz com que o tribunal perca uma parte da sua eficiência e até, diria, credibilidade na questão dessa conciliação, que eu entendo que ajuda muito a solução de conflitos e, sobretudo, ajuda na desafogar cada vez mais o judiciário. Isso eu acho que a discussão hoje vai ser muito boa e vem mais instruções aí que talvez possam tornar cada vez mais robusta essas cláusulas compromissórias. Então, um bom dia para vocês, uma boa webinar, e tenho certeza absoluta que a conciliação é um caminho importante. Ontem eu fui no evento que estava lá o presidente do Supremo, o Fux, estava também o ministro Humberto, presidente do STJ, e uma das coisas que eles mais falaram, todos os dois, é a importância que a justiça está dando para se fazer conciliação. Travou? Travou? Aguardar um pouquinho para a conexão com o presidente novamente.
Enquanto o presidente volta a sua conexão aqui conosco, já vamos iniciar nossas apresentações. Como ele estava falando, a importância da cláusula compromissória, eu vou falar aqui o histórico da Sexta Corte, que antes era Corte e agora passou a ser Câmara. A Sexta Corte foi criada pela FIEG, em parceria com o Tribunal de Justiça e OAB, em 1999, já tem 21 anos de funcionamento, e ela, na inauguração, ela contou com a presença de algumas autoridades, entre elas o vice-presidente da República, o Marco Antônio de Oliveira Maciel, que foi o autor da lei de arbitragem, do juiz, na época, Vitor Barbosa Lenza, que foi o idealizador das cortes aqui no estado de Goiás. Pode falar, presidente, pode continuar. Silene, não sei até onde você me escutou. Eu acho que eu falei as paredes um determinado tempo. Você estava dizendo que esteve com o ministro Fux ontem. Muito bem. Então, vocês escutaram uma boa parte, que eu tive com o ministro Fux e com o ministro Humberto, e os dois, nas colocações deles, colocaram a importância das conciliações, das arbitragens, como forma de se fazer entendimento, principalmente em épocas, às vezes, de pandemia, que os conflitos precisam ser resolvidos com mais rapidez, com mais equilíbrio também, e por isso eles estavam lá pregando que nós pudéssemos fazer sempre o máximo de conciliação possível. Então, essa cláusula compromissória é uma das mais importantes, porque é o que dá para nós a certeza de que nós vamos aí ter condição de levar à corte e solucionar esses conflitos. Agora é época de muito cuidado, muita tranquilidade para se resolver. Então, eu agradeço a presença de todos, em especial o doutor Aureliano, por esse trabalho. Então, fica aí o nosso bom dia e um excelente trabalho para vocês. Obrigada, presidente. Então, vamos dar continuidade à nossa apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre a Câmara agora. Como eu já disse, ela foi criada há 21 anos, em 1999 foi sua inauguração, e o objetivo da Câmara foi de administrar os conflitos extrajudiciais que têm como litígios direitos patrimoniais disponíveis, via conciliação, mediação e arbitragem, que são... Essa aqui é as placas de inauguração, com as informações dos presentes na época da inauguração, em 99. E há algumas vantagens em utilizar os métodos de resolução de conflitos. A mais importante delas é a celeridade. Nas câmaras, para marcar audiência de conciliação, até 15 dias. E para resolver o processo via arbitragem, é até no prazo máximo de 6 meses. Ela é sem jurisdição ilimitada, sem burocracia e com baixo custo. As custas são menores do que o Poder Judiciário, em até 40%. E pode ser protocolada todos os valores de custo, valores de pedido. E uma das vantagens também é que ela é sigilosa. Os processos, eles não são públicos, eles são privados, então eles só têm acesso às partes. Também já disse, é uma justiça desburocratizada, e os acordos homologados, eles tornam título executivo judicial. A sentença proferida pelos árbitros também é um título executivo judicial. E o Tribunal de Justiça, ele tem reafirmado todas as nossas decisões da nossa Câmara, e não temos nenhum caso de sentença anulada no Judiciário. Isso não pode passar. Esse ano de 2020 teve algumas inovações lá na nossa Câmara. Foi criado o site institucional, ccma.org.br,
Foi implantado o processo digital, os protocolos são simples, aí está demonstrando, vai em procedimentos, protocolo online, e lá tem todo o passo a passo de forma bem simples para fazer o protocolo de ações. E pela essa plataforma também é possível fazer todo o acompanhamento processual, juntada de documento, economizando tempo, economizando material e dando celeridade ao processo. Houve algumas alterações para acompanhar as alterações da lei de arbitragem, a criação da lei de mediação e a reforma trabalhista também. Com as alterações da lei de arbitragem, nós alteramos nosso regulamento para fazer as adaptações de acordo com a nova lei. E não tínhamos o regulamento de mediação. Aí, com a lei de mediação de 2015, criamos o regulamento, estamos aptos a atuar como mediadores. E a reforma da CLT em 2017 nos possibilitou a trabalhar com a arbitragem trabalhista, que vai ser o motivo de um assunto para uma próxima live, para fazer os detalhamentos e explicações e tirar todas as dúvidas que houverem sobre a arbitragem trabalhista. Tivemos também a reforma da Sexta Corte, ampliando nossos espaços. Temos agora a nossa sala de audiência ampla para receber nossos clientes da melhor forma possível, nossa recepção mais ampla, mais confortável. Temos a sala de advogados, que antes nós não tínhamos, nosso arquivo bem amplo. E aqui segue alguns dados estatísticos de 2020. Mês a mês tem nossos atendimentos, temos protocolos. Este ano tivemos apenas uma arbitragem, todas as demais reclamações foram resolvidas por acordo. Nosso índice de acordo da Corte é de 98,92%. Tivemos um total de 1.403 atendimentos, mesmo durante a pandemia. E durante a pandemia também foi possível a gente criar alternativas de atendimento, como as audiências por videoconferência, diminuindo o contato com as pessoas. E agora que já está voltando a nossa normalidade, esperamos atender a todos lá na Sexta Corte. E obrigada a todos pela presença. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Aureliano, ele é o juiz substituto de segundo grau do Tribunal de Justiça, que nos orientará a forma correta da elaboração da cláusula compromissória, os requisitos necessários, falará também sobre a diferença de cláusula compromissória e o compromisso arbitral e as modalidades de cláusulas compromissórias. Ao final, vocês podem deixar as perguntas no chat, que ao final da explicação da doutora Aureliana, iremos abrir para as perguntas. A doutora Aureliana está com a palavra, e obrigada e aproveitem a palestra. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Eu quero, de início, agradecer ao presidente Sandro Mabel pelo convite e a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante e, do meu posicionamento, extremamente interessante para que a cultura da justiça se desenvolva ainda mais, não apenas no Poder Judiciário, mas também em instituições particulares que possam fornecê-las. Eu agradeço muito ao Dr. Sandro Mabel, ilustre presidente, por essa oportunidade de estar aqui. Quero agradecer também à doutora Sirlene, conciliadora da 6ª Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, e também quero agradecer aos demais que estão presentes aqui nos ouvindo, em especial o doutor Aldrovando, que está também a longa distância presenciando essa nossa conversa. E, em nome dele, extensivo aos demais que estão presentes nesta live. Né?
Eu vou compartilhar com os senhores uma tela, né, para que seja mais fácil a compreensão daquilo que eu estou fazendo, né? E com isso, nós vamos começar a conversa com todos vocês, né? Meu nome é Aureliano Albuquerque Amorim, sou juiz substituto em 2º grau, né? Estou na magistratura há 30 anos e entrei nessa área de direito arbitral por determinação do desembargador Vitor Barbosa Lenza, né? Que na época me solicitou uma possibilidade de ajudá-lo, né? E quando o desembargador Vitor pede algo, eu sempre entendia que isso seria uma ordem, né? E aí, então, eu atendi imediatamente e me apaixonei muito pela matéria, escrevi já um livro sobre isso e já tenho um mestrado nessa área feito no exterior e estou fazendo também um doutorado nessa mesma área no exterior. Então, é uma matéria que eu adoro e nós vamos conversar um pouco a respeito disso. Cláusula compromissória em contratos, né? Nós sabemos que existe o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário está encarregado de solucionar os nossos conflitos de interesse, né? E por uma questão histórica, né? Há muitos anos nós pensávamos que apenas isso seria possível, né? Nós não tínhamos ainda a noção de que seria possível uma instituição particular solucionar conflitos de interesse no lugar do Estado. Isso se desenvolveu mais em razão, primeiro, né, da globalização, que fez com que empresas de um país negociassem com empresas de outro país, né, e os problemas surgiram, e esses problemas não têm como ser resolvidos pelo Poder Judiciário, porque nós não temos um Poder Judiciário do mundo, né? Nós temos poderes judiciários ligados a países. Diante disso, a forma de solucionar esses conflitos foi justamente a arbitragem. E a arbitragem, então, se desenvolveu um pouco mais via do direito internacional, mas também se desenvolveu para os países, né? E esses países começaram a incluir em seus arcabouços jurídicos as previsões a respeito da cláusula compromissória, que a cláusula compromissória nada mais é que a previsão contratual que faz com que as partes entendam que, se tiver algum problema, esse problema será resolvido pela arbitragem e não pelo Poder Judiciário, que normalmente ocorre, né? Para que essa posição ocorra, é necessário que haja o interesse das duas partes em contrato. Então, nós chamamos isso de convenção de arbitragem, né? Convenciona-se que, no caso de algum problema, nós não iremos ao Poder Judiciário, iremos à arbitragem para solucionar esse conflito de interesse, né? A convenção de arbitragem... Não está passando. Opa, passou. Ok. A convenção de arbitragem, ela tem um fundamento contratual. Então, ela é uma cláusula do seu contrato que você faz com a outra pessoa, né? E esse contrato, claro, tem que ter objeto lícito, ou seja, não pode ser nada ilícito, tem que ter uma formalidade e as partes têm que ter capacidade para isso, né? Além dessas três circunstâncias que são normais para qualquer contrato particular, nós temos também a questão da matéria a ser arbitrada. Ou seja, a matéria tem que ser de direito disponível. O que é direito disponível, né? É aquele que você pode abdicar dele sem qualquer autorização judicial. Então, se você tem o seu carro e quer dar ele para o seu filho, você pode. Se você quer fazer com que ele seja colocado à disposição de uma outra pessoa por um preço abaixo do valor, esse problema é seu, né? Então, isso é o chamado direito privado, direito particular, né? Esse pode ser arbitrado. Tudo aquilo que você precisa de um juiz não é direito disponível. Por exemplo, você quer deixar de pagar pensão para o seu filho, que é menor de idade. Você não pode fazê-lo por sua própria força. Você precisa de uma autorização
judicial. Isso não é direito disponível. Então, quando você tem um direito disponível e quer uma convenção de arbitragem, você coloca isso numa cláusula no contrato. Essa cláusula tem aquilo que nós chamamos de autonomia. O que é a autonomia? Ela existe sem estar necessariamente vinculada ao contrato. Então, nós podemos ter um contrato com problemas, mas esse problema não atinge a cláusula compromissória. Ela tem o seu valor, independente dos problemas que o contrato possa ter. Então, isso nós chamamos de autonomia da cláusula compromissória com o contrato. Nós temos também dois tipos de convenção de arbitragem, que é a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. O que quer dizer cada um deles? A cláusula compromissória é aquela que você coloca no contrato no momento que você fecha a negociação. Naquele momento, não existe nenhum problema. Todos estão satisfeitos, né? E aí, então, nós temos uma cláusula que diz mais ou menos o seguinte: as partes convencionam que, no caso de eventuais litígios futuros a respeito desta negociação, as partes elegerão o sistema arbitral para a solução deste conflito. Entendeu? Então, é uma cláusula compromissória. Essa cláusula compromissória é uma cláusula vazia. Por quê? Porque ela não diz aonde isso vai acontecer. Ela não diz qual a Câmara de Arbitragem. Ela não diz qual árbitro. Então, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, a cláusula compromissória visa litígios futuros. Se aquele contrato, no futuro, gerar algum problema, as partes não poderão ir para o judiciário, terão que ir para o sistema arbitral. Tá? Se não tiver nenhum problema, ótimo, né? Nós não iremos fazer qualquer coisa, abrir qualquer processo. Né? Mas aí vem aquela história, né? Deu problema. Uma das partes não quer arbitragem. A outra tem como forçá-la a isso. Né? Por quê? Porque é uma cláusula que tem eficácia, ela vincula as partes. Então, a pessoa não pode deixar de ir para o sistema arbitral. Na minha experiência com a arbitragem, eu já vi demais as pessoas que não querem ir para a arbitragem, elas o fazem por dois motivos, geralmente. Um dos motivos é porque o profissional que a orienta, né, o profissional advogado que a orienta, não está acostumado com o sistema arbitral e tem medo dele. E a outra é porque ele está errado. Então, ele estando errado, ele não quer o sistema arbitral, porque o sistema arbitral é ágil, é expedito, ele resolve muito rápido. Não tem tempo de você trocar direito por tempo. Né? Então, normalmente é por isso que as pessoas não aceitam a cláusula compromissória, mas a lei assim o determina. Agora, a partir do momento que você tem um problema instalado, houve uma dificuldade no cumprimento deste contrato e as partes elegem, naquele momento, o sistema arbitral. Aí nós estamos na fase do compromisso arbitral. O compromisso arbitral é que realmente abre o procedimento arbitral. Antes, ele é uma hipótese. Com o compromisso arbitral, ele é algo concreto, real, né? Então, ele visa a solução de conflitos atuais. Modalidades de cláusula compromissória que normalmente a gente vê, né? Vamos ver algumas com vocês aí. A mais comum é a tal da cláusula compromissória cheia e vazia, né? A cláusula compromissória, vamos começar com a vazia, para vocês entenderem. Se eu tenho uma cláusula que diz o seguinte: no caso de problemas, as partes elegem o sistema arbitral para a solução dos seus conflitos. Ponto final. Beleza, está escolhido o sistema arbitral. Agora, nós temos N organismos arbitrais. Aqui em Goiânia tem uns 5, São Paulo tem uns 20, no mundo são milhares. Aonde nós vamos colocar essa reclamação para ser resolvida? Não tem, a cláusula não informa. Nesse caso, nós teremos que pedir ao judiciário para que indique um árbitro. E isso leva tempo, porque você vai de novo para o judiciário tem os seus problemas de atraso, de aumento de quantidade grande de processos, né?
um juiz civil hoje em Goiânia tem, em média, 3.500 processos para andamento, né? Então, a situação se complica. Então, o ideal é que a cláusula seja cheia. O que é a cláusula cheia? É essa que eu vou dizer para vocês aqui agora. No caso de algum conflito, as partes elegem o sistema arbitral para a solução deles, junto, por exemplo, à sexta Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem. Então, já sabe aonde é que você vai entrar com a reclamação arbitral. Você não precisa ir ao judiciário para poder solicitar a indicação de um árbitro. O árbitro será escolhido de acordo com a sexta Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Então, essa cláusula é cláusula cheia. Por favor, não façam cláusulas vazias. Façam cláusulas cheias, porque só assim vocês terão agilidade na solução dos seus problemas pelo meio arbitral. Redação da cláusula compromissória. O que deve ter na cláusula compromissória? Primeiro, ela deve deixar claro a escolha do sistema arbitral para eventuais litígios. Tem algumas cláusulas interessantes. Elas são optativas. Elas dizem mais ou menos assim: as partes podem eleger o sistema arbitral para eventuais soluções de seus litígios. Podem. E não as partes escolhem. Isso significa o quê? Que aquele que se sentir prejudicado poderá optar. Ou entra na corte, na Câmara de Arbitragem, ou entra no judiciário. Aquele que vier depois vai ter que aceitar essa situação. Entendeu? Então, o ideal é que, se você quer um sistema arbitral, você deixe claro isso. Mas é possível a cláusula optativa também, né? Então, nós temos a optativa entre os dois sistemas. A lei exige que ela seja por escrito. O normal é que ela esteja dentro de uma cláusula contratual, né? Mas a jurisprudência já entende, por exemplo, que ela pode ser feita através de uma comunicação por e-mail, uma informação, por exemplo, mensagens de WhatsApp, aonde as partes entendem de criar o sistema arbitral, de escolher o sistema arbitral para a solução dos seus conflitos. Isso também é considerado como escrito. Por que é considerado como escrito? Porque esse é um documento que pode, mesmo em meio eletrônico, pode ser levado à apreciação ao judiciário e o judiciário constatar que houve a escolha do sistema arbitral para a solução dos seus problemas, né? Então, se for assim, tem que ser assim, cláusula compromissória de boca, verbal, não é admitida. Nos contratos de adesão, a lei tem algumas exigências a mais. Tem que ter muito cuidado com relação ao que é contrato de adesão, né? Existem teorias de que contrato de adesão, tem o contrato de adesão puro, né? E aquele contrato de adesão que pode ou não ser considerado como tal. Se você vai numa imobiliária, senta com o gerente e faz um contrato de locação, aonde você tem a possibilidade de colocar cláusulas contratuais, mesmo que aquele seja um contrato padrão daquela empresa, ele não é considerado como um contrato de adesão. Contrato de adesão puro é, por exemplo, o que você faz com a Enel, você faz com a Saneago, né? Esse realmente é um contrato de adesão puro. Agora, ressalto que existem interpretações e interpretações sobre isso. Não podemos deixar claro aqui o que seja e o que não seja um contrato de adesão em todos os seus termos. Mas quando houver contrato de adesão, a lei exige o quê? Que você tenha assinatura específica para aquela cláusula, não basta assinatura no final do contrato, ou em termo separado, ou seja, ou em documento separado, entendeu? Então, nesses casos, nós temos essas exigências legais. Se não for assinatura específica ou em termo separado, a cláusula compromissória não tem valor nos contratos de adesão. Outro problema, e aí o presidente Sandro deixou claro, é a questão das relações de consumo. As relações de consumo, elas
tratam daquela situação em que o consumidor é considerado como hipossuficiente, ou seja, ele é a parte mais fraca na situação. Então, nos contratos de consumo, é possível ter cláusula compromissória. Não há proibição legal alguma a respeito disso. O problema é na hora da sua eficácia. O que quer dizer isso? O problema é na hora de impor o seu cumprimento. Nos outros contratos comuns, eu falei um pouco mais cedo aqui, quando a parte não quiser, a outra pode forçar a decisão pelo sistema arbitral. Nos contratos de consumo, não. Nos contratos de consumo, mesmo que haja cláusula compromissória, a ação só vai para o sistema arbitral se o consumidor quiser. Né? E aí, o que é o consumidor quiser? Nós temos aí dois exemplos. O próprio consumidor entra com a reclamação na Câmara de Arbitragem, e aí ele está deixando claro que ele optou, ou na hora em que ele é chamado, né, ele é notificado como reclamado, e ele comparece na audiência de conciliação e assina normalmente o compromisso arbitral. Ele não informa qualquer tipo de rejeição ao sistema arbitral. Aí, nesse caso, sim, é válido, o sistema arbitral segue. Né? Agora, esse não é só um problema no Brasil. Esse é um problema mundial. Né? Todos os chamados países ocidentais, né, têm essa preocupação nos contratos de consumo. Na Espanha, lá existem órgãos públicos de arbitragem de consumo. O Estado criou órgãos para fazer arbitragem de consumo. E eles estão começando, isso aconteceu em 2012, 2013, se eu não me engano, 2013. Né? Eles estão começando a autorizar entidades particulares a solucionar conflitos de consumo. Agora, essas entidades particulares têm que cumprir uma série de requisitos. Elas têm que informar o tipo de solução que dão, a quantidade de solução que dão, né? Elas têm que deixar público que elas decidem daquela forma, ou seja, existe uma série de exigências legais para que elas sejam cadastradas junto ao governo e possam solucionar problemas de consumo. Infelizmente, essa não é a realidade brasileira. O governo, até agora, não tem se mostrado com nenhum interesse em instituir cortes arbitrais, câmaras arbitrais públicas para solucionar problemas de consumo. Então, nós temos essa dificuldade, infelizmente. Cláusula compromissória escalonada. Isso aqui é bastante interessante também, né? E que está acontecendo muito mesmo. Né? O que é a cláusula compromissória escalonada? Né? Ela prevê a necessidade da mediação e da conciliação prévio à arbitragem. Nós vimos que a doutora Sirlene mostrou aqui que teve uma arbitragem desenvolvida e o restante foi totalmente solucionado pela conciliação e pela mediação. Que excelente que não se precisa abrir um procedimento judicial ou mesmo arbitral para a solução do conflito e as partes chegaram a um acordo antes disso. Está provado que quando você tem um procedimento ágil como a arbitragem, que será rapidamente solucionado, as partes se sentem mais estimuladas a fazer a solução pela conciliação e arbitragem. Por quê? Porque aquilo não vai demorar. Né? Então, aquela pessoa que não tem o direito, que está realmente equivocada, ela trata de fazer um acordo para solucionar o seu conflito de interesse. Infelizmente, no judiciário não é assim. O que a gente vê lá, o meu índice de acordo, quando eu estava na 4ª Vara Civil, em torno de 20%, 30% no máximo. Né? Por mais que eu me esforçasse, eu tinha muita dificuldade. Por quê? Porque a parte sempre dizia, doutor, qualquer coisa a gente recorre e aguenta mais 1, 2, 3 anos. Né? Infelizmente é isso e a gente não tem como evitar. Então, o uso prévio da mediação e da conciliação e arbitragem é muito bom, demonstra eficiência, né? Mas é necessário também que haja cláusula nesse sentido. Os senhores podem ver na tela que está
dividida com os senhores, o artigo 23 da Lei de Mediação, né? Ela fala que se tiver previsão contratual de mediação, as partes têm que primeiro procurar a conciliação. Se elas forem direto ao judiciário, o juiz suspenderá o curso da arbitragem ou da ação pelo prazo acordado ou até o implemento da condição. Que condição? A mediação. Entendeu? Então, o que acontece? Havendo essa cláusula, mesmo nas relações de consumo, e aí não tem nenhum problema, né? Mesmo nas relações de consumo, coloquem a cláusula de prévia utilização da conciliação e a mediação, né? Porque aí o que acontece? Se a parte for direto ao judiciário, o juiz vai parar o processo até que haja a ocorrência da mediação aqui na Câmara de Conciliação e Mediação. Né? Isso é bastante importante, até mesmo porque nós verificamos o índice altíssimo de mediação e conciliação que as cortes possuem, principalmente a sexta. Propostas para o futuro, né? Nós temos aí algumas coisas que nós precisamos prever para o futuro da cláusula compromissória. Nós sabemos que a cláusula compromissória, ela é exclusivamente de acordo com a legislação brasileira até a sentença. Nossa lei de arbitragem fala que o árbitro termina suas atuações com a entrega da sentença, né? Ou seja, se nós tivermos que liquidar essa sentença ou executar essa sentença, nós teremos que ir para o judiciário. Essa situação é realmente difícil. Por quê? Porque quando você ganha uma ação, o juiz ou o árbitro lhe dá uma sentença reconhecendo o seu direito, por enquanto que você tenha um papel. A concretização disso é que vem com a execução, né? E nem sempre as partes cumprem aquilo que foi determinado na sentença arbitral ou judicial, o que leva à necessidade de uma execução posterior, né? E essa execução, de acordo com as nossas regras, é feita perante o judiciário. Isso é uma situação que demonstra que o legislador não confiou muito no sistema arbitral, deixou que o sistema arbitral apenas sentenciasse, mas não liquidasse e não executasse a sua própria sentença. Isso já aconteceu no nosso sistema. Os chamados juizados, antigos juizados de pequenas causas, né? Eles foram instituídos e passaram, se eu não me engano, uns 3 anos sem poder executar sua sentença. O juiz do juizado dava sentença, ou seja, o papel para a parte, e a parte procurava a justiça comum, chamada justiça comum, para executar. Depois, isso mudou, né? Porque mudou, e hoje os juizados especiais civis e criminais podem executar os seus julgados, aliás, devem executar os seus julgados. Então, o legislador é assim, ele começa dando parte dos poderes e depois ele amplia esses poderes caso ele se sinta confortável para isso, né? E aí vem, então, essa questão da execução da sentença arbitral. Isso é matéria, inclusive, da minha tese de doutorado que eu estou fazendo em Portugal, junto à Universidade Autônoma de Lisboa, né? Eu entendo que é perfeitamente possível a execução da sentença arbitral pelo próprio sistema arbitral, né? É claro que há necessidade, em alguns casos, de modificação legislativa e de limites, porque eu não entendo que a execução possa ocorrer totalmente no sistema arbitral. Ela precisa do auxílio, do apoio do Poder Judiciário para algumas circunstâncias, principalmente naqueles casos em que há necessidade de força, de coerção, de imposição da decisão arbitral. Entendeu? Nós já temos exemplos disso. Nós temos o decreto 70 de 69, que faz a execução extrajudicial, né? Nós temos em andamento no Congresso Nacional o chamado a execução por uma pessoa estranha ao judiciário, né? Que é o executor, né? Dessa sentença judicial, que faz aqueles trâmites de intimação, citação, penhora, registro,
tudo isso poderá ser feito, se esse projeto for aprovado, né? Poderá ser feito e, independente da vinculação específica a um magistrado, que terá apenas a condição de verificar se está tudo correto, corrigir algum problema, né? Eventualmente fazer algumas correções, ou se não, dar o normal andamento dessa execução. Então, nós temos uma ampla possibilidade de, no futuro, né, não sei se próximo ou mais remoto, nós conseguirmos que a liquidação e a execução da sentença arbitral possa ser feita também dentro do órgão arbitral, que tem responsabilidade. Eu não estou falando de qualquer órgão arbitral, eu estou falando de órgãos arbitrais que possuem uma estrutura de apoio e de respeitabilidade social. E mais, condição de eventualmente indenizar aqueles que forem claramente prejudicados. Por isso que, à época do desembargador Lenza, né, ele sempre dizia que o convênio que o tribunal fazia não era com qualquer um. Eram com instituições de renome, dentre elas a própria FIEG e outras instituições que nós fizemos. Então, não é uma execução que possa ser feita, no meu entendimento, por qualquer um também, né? É necessário que haja obrigação, que haja responsabilidade com relação a isso, né? E então vem uma situação, para os senhores que são advogados, para os senhores que atuam nessa área, né? Que tal colocar na cláusula compromissória que a liquidação e a execução também se dará no ambiente arbitral? Será que isso vai gerar efeitos? Será que isso vai trazer, pelo menos, um ambiente de discussão a respeito? Eu penso que sim, né? Inclusive, existe posição do STJ, existe acórdão do STJ, entendendo que, quando se trata de título executivo extrajudicial com cláusula compromissória, os embargos são julgados pelo árbitro e não pelo juiz. Existe posicionamento do STJ nesse sentido. Existem também posicionamentos do Conselho Federal, que trata da matéria, dois enunciados da Justiça Federal que tratam da matéria. Então, isso já é um início, já é uma coisa para a gente se pegar, para fazer com que haja uma expansão do sistema arbitral e que ele não dê ao reclamante, ao reclamado, um papel como solução do seu problema, mas sim a própria solução mesmo, né, através da execução da sentença. Isso tornará ainda mais ágil toda a situação e tornará também mais calma a sociedade, que terá a condição de solucionar o seu problema com mais rapidez, sem necessidade de procura ao Poder Judiciário. O meu orientador de doutorado, ele me fez uma pergunta interessante. O que faz um juiz de direito ter interesse no sistema arbitral? Eu respondi a ele muito facilmente. Eu não sou apenas um juiz de direito. Eu sou alguém que procura a justiça, seja onde ela estiver. E se a justiça mais rápida, mais ágil, está no sistema arbitral, eu sou um estudioso desse sistema. Eu vou procurar fazer com que esse sistema se desenvolva ainda mais, tenha condição ainda mais de atender a população e dar a ela a resposta que ela precisa em curto espaço de tempo. Se tem uma angústia que o magistrado possui, é não ter condições nem práticas e nem legais de fazer aquilo que o sistema arbitral faz. O artigo 190 do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, trouxe um alento a essa possibilidade, mas, infelizmente, ele é muito pouco utilizado ainda pelas partes, né? Então, é um interesse muito grande meu que o sistema arbitral se desenvolva, e essa é uma possibilidade que nós temos para o futuro. Outra situação também interessante para o futuro, e aí eu já vou quase terminando, né, é a utilização da corte eletrônica, da câmara eletrônica. Nós sabemos agora que tivemos essa pandemia, que não é necessário nós estarmos presentes para resolver muitas coisas. Podemos fazer como estamos fazendo agora, através de videoconferência. As nossas sessões do tribunal estão sendo feitas por videoconferência, as audiências estão sendo feitas por videoconferência,
e nós temos toda a condição de fazer as audiências com pessoas que estão do outro lado do país, do outro lado do mundo, né? Então, a questão da corte eletrônica é uma grande possibilidade que nós estamos tendo também, agora que nós aprendemos com mais rapidez a utilizar os nossos sistemas eletrônicos. Meu tempo está terminado, né? Eu gostaria de agradecer a todos os senhores por terem me ouvido, né? Dizer que eu estou à disposição para eventuais perguntas. Já deixo claro que não sei se conseguirei responder a todas, porque o sistema arbitral é muito amplo, as possibilidades são imensas e nem sempre a gente tem o conhecimento específico de cada área para solucionar eventuais dúvidas. Outros sim, né? Também não me considero o dono da verdade. Isso pode levar a uma resposta que não seja a mais adequada a todo o conhecimento jurídico atual aos tribunais, refletem apenas e tão somente o meu posicionamento. Muito obrigado a todos os senhores e eu devolvo a palavra à doutora Sirlene. Doutora Eliana, obrigada pelos importantes esclarecimentos sobre o tema, cláusula compromissória e contratos. E agora passaremos para as perguntas. Doutor Rafael, advogado do SESI Senai, ele tem duas perguntas, na verdade, eu vou colocar aqui a primeira. É juridicamente possível e válido inserir a cláusula compromissória de eleição do foro arbitral em contratos educacionais de adesão firmados de maneira eletrônica e sem assinatura do aderente? Neste tipo de adesão, o cliente apenas manifesta concordância ou aceite com relação com a realização de cadastro e juntada de arquivos com documentos pessoais e manifestação expressa da ciência do teor do contrato de adesão e suas respectivas cláusulas. É possível, doutor? Doutor Rafael, a preocupação, em realidade, ela não existe. Os contratos de prestação de serviços educacionais são considerados como contratos de consumo. Você coloca seu filho no colégio particular que você queira, ele está fornecendo um serviço. Então, ele é uma relação de consumo. Nas relações de consumo, o STJ já firmou o entendimento de que a cláusula compromissória não tem eficácia. Veja bem, eficácia e não nulidade. Muita gente fala, a cláusula é nula, é nula, é nula. Não, a cláusula não é nula. Ela apenas não tem eficácia para o consumidor. Para o fornecedor tem, para o consumidor não, né? Então, nesse caso específico de contratos de serviços educacionais, sendo um contrato de consumo, pouco importa que a cláusula seja assinada especificamente, pouco importa que a cláusula seja pessoal, de qualquer forma, só haverá possibilidade de utilização da arbitragem se o consumidor concordar com ela. Entendeu? Então, se você colocar qualquer coisa que você colocar no contrato sobre isso, vai gerar essa situação, vai gerar esse problema. Entendeu? Então, é possível colocar sim, mas elas vai estar sempre necessitando de concordância posterior do consumidor para levar o caso à arbitragem. Agora, eu disse arbitragem, mediação não. Mediação e conciliação, ela é obrigatória, ela gera eficácia para todos, tá? Então, se você tem uma cláusula que prevê a mediação e posterior arbitragem, ela tem validade com relação, tem eficácia, melhor dizendo, com relação à mediação e conciliação. Ela só não tem com relação à arbitragem, que precisa da concordância específica do consumidor. Esse é o posicionamento dos tribunais a respeito. Agradeço. Obrigado. Obrigado. A outra pergunta do Dr. Rafael também: é possível inserir no termo de acordo que será submetida a homologação arbitral cláusula de negociação processual para fins das partes convencionais ou dos procedimentos processuais a serem adotados em eventual execução na justiça comum? A resposta é sim, pode. Né? O artigo 190 do Código de Processo Penal fala que essa negociação processual pode, processo civil, é porque eu estou atuando na área criminal no tribunal, a minha cabeça vira e mexe, é processo penal, desculpe, tá? Mas o artigo 190 do Código de Processo Civil
né, civil prevê a possibilidade de negociação processual antes e durante o processo. Então, você pode fazer antes, sem qualquer sombra de dúvida. Mas o problema não está aí. O problema está em o que você vai negociar. Né? Porque não se esqueça. Olha só um exemplo. As partes convencionam, de acordo com o artigo 190 do Código de Processo Civil, que eventual defesa do executado será julgada em 30 dias. Você está envolvendo quem? O coitado do magistrado, né? Que tem 3.000 processos e alguns deles da sua frente, né? Então, a situação não é possível de você controlar a legislação, controlar a jurisdição. Não tem jeito, né? Tanto que o próprio artigo 190 fala que o juiz não é obrigado a reconhecer, né, se houver abuso, se houver situação em que coloca uma pessoa muito desfavorável na relação, entendeu? E aí, então, você tem que tomar esse cuidado. Não se esqueça que na arbitragem, o árbitro está por conta das partes. Ele tem, normalmente, talvez mais 1 ou 2 processos em andamento, no máximo. O juiz não. O juiz tem milhares de processos em que ele tem que resolver. E todos têm o mesmo direito, né? Então, nada de querer controlar a jurisdição, porque isso é impossível ser feito dentro da nossa realidade. Então, a resposta é sim, porém, cuidado com o que negociem, tá? Muito cuidado com o que negociem, porque isso pode trazer um problema de não cumprimento disso posteriormente. Obrigado, doutor Eliane, ficou claro. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael. A Ellen, da Engel Construtora, ela tem uma pergunta também. Ela diz que temos visto situações em que, mesmo após a sentença arbitral transitada em julgado, o juiz tem modificado a decisão. Não tem. Ou tem. Porque lá, desculpe. Ela está dizendo não tem modificado a decisão. Lá no final ela corrigiu. O juiz tem modificado. Ah, tem. Ah, ok. Tem modificado a decisão. É uma situação normal? Há como reverter essa situação? Depende do que seja modificação da sentença. Entendeu? O juiz, na ação de nulidade de sentença arbitral, ele tem limites. E limites fortes para modificar uma sentença. Entendeu? Normalmente, ele não modifica. Em 99,9%, ele não tem condição de modificar a sentença. Ele tem condição de anular a sentença ou mantê-la. Entendeu? Ou determinar que ela seja complementada. Regra geral, ele não muda de procedente para improcedente, de improcedente para procedente. Ele não pode fazer isso. A regra geral. Tem, no entanto, situações muito específicas, mas muito específicas, que eu nunca vi nenhuma, mas ela é possível, aonde o juiz pode alterar o posicionamento do árbitro, que é no caso de violação a normas de ordem pública. Aí você me pergunta, em que situações são essas? É difícil até de raciocinar, mas, por exemplo, a partir do momento que um árbitro decreta a prisão de alguém por dívida, o juiz vai afastar essa decretação. Ela é incabível, prisão por dívida, salvo nos casos de alimentos. Né? Então, são situações extremadas que violam normas de ordem pública. O que são normas de ordem pública? Falaria aqui 2 dias para vocês a respeito de normas de ordem pública. Mas, em termos sintéticos, são aquelas que violam os direitos humanos fundamentais. Né? Aquelas relacionadas da Constituição em seu artigo 5º. Certo? Então, nesse caso, é possível. Mas a regra geral é, não, ele não pode modificar no sentido de tornar procedente aquilo que era improcedente ou procedente aquilo que era improcedente. Não pode. Ele não pode fazer isso. Se ele o fizer, o recurso está para isso, né? E o tribunal, com certeza, deverá corrigir essa situação. A regra é o artigo 32 da lei. Se vocês olharem o artigo 32 da lei de arbitragem, em nenhum deles existe previsão do juiz analisar o mérito. Não tem análise de mérito. A ressalva que eu faço é os casos de ordem pública, que são situações muito especiais.
A Aileen Duarte, temos casos em que o juízo vem anulando a sentença arbitral, mesmo sem ação anulatória, e mesmo em que a parte assinou compromisso arbitral. Sentença anulada por nulidade de cláusula compromissória, com compromisso arbitral assinado? Deixa eu ver se eu consegui entender, né? Ela está trazendo a possibilidade de uma anulação de sentença fora da... Vamos por partes aqui, né? É a anulação da sentença fora da ação anulatória. É possível? Sim. É possível quando se trata, por exemplo, de impugnação ao cumprimento de sentença. Na impugnação ao cumprimento de sentença que alega alguma nulidade do sistema arbitral, alguma das hipóteses do artigo 32, o juiz poderá fazer essa anulação ao julgar o cumprimento de sentença. Mas tem um requisito, e quase sempre esse requisito não é observado. Qual é? Que a impugnação seja apresentada dentro do prazo de 90 dias. Porque ela se assemelha à ação de nulidade. Então, assemelhando-se à ação de nulidade, ele tem um prazo de 90 dias para dar entrada. Se a impugnação ao cumprimento de sentença foi proposta posterior a 90 dias, não pode ser feita a anulação por conta disso. Não? Agora, a segunda parte, né? Sentença anulada por nulidade de cláusula compromissória com compromisso arbitral assinado. É possível? Mais uma vez, depende. Né? Depende. Nós temos uma série de circunstâncias que podem gerar a nulidade, mesmo com a assinatura do compromisso. Por exemplo, direito indisponível. Matéria relativa a direito indisponível. Mesmo que você assine compromisso, mesmo que você faça a cláusula compromissória, não tem validade. Né? Então, pode ser anulado, sim. Né? Na maior parte das vezes, com a assinatura do compromisso arbitral, desaparece qualquer problema com a cláusula compromissória, porque ele sucedeu à cláusula compromissória. Mas isso é regra geral. Tem exceções. Tem situações que pode, sim, mesmo com a assinatura do compromisso arbitral, haver nulidade da sentença por causa de problemas anteriores. Então, aí é cada caso, cada situação, nós temos que analisar. Processualmente é permitido, mas precisamos verificar o caso concreto. Doutora Aureliana, voltando lá à pergunta da Ellen, da IGEL, ela citou um exemplo aqui do que foi alterado lá na decisão, numa execução. Certo. A sentença arbitral, a devolução das importâncias pagas, descontando despesas, aí modificou e revê a decisão e decide descontar apenas 10% do valor pago. É possível o juiz fazer isso na execução? Teoricamente, não. Entendeu? Nessas circunstâncias, eu acho difícil, eu acho equivocado. Entendeu? Acho que é uma matéria que pode ser alegada em recurso, que tem uma chance muito grande de ser modificada, porque isso é mérito, né? Isso não é uma alteração justificável. Por quê? Porque no Brasil, a possibilidade de recurso da sentença arbitral é só se tiver dentro do sistema arbitral um sistema de recurso. Então, vamos supor que a Sexta Corte, a Sexta Câmara, desenvolva um sistema que preveja recurso dentro do sistema arbitral dela. Possível, a lei não proíbe, entendeu? Mas nós não temos um recurso na lei de arbitragem ou na lei de processual civil, levando para o judiciário a reanálise da sentença arbitral. No Brasil, nós não temos. Nós temos em Portugal. Em Portugal, em situações específicas, é possível recurso para o Poder Judiciário de uma sentença arbitral, que lá eles chamam de laudo arbitral. Entendeu? No Brasil, nós não temos essa possibilidade. O Judiciário não é órgão revisor de sentença arbitral de mérito. Ele é revisor formal na ação de nulidade de sentença arbitral ou na impugnação e execução de sentença arbitral. Ele é um revisor formal e não material, ou seja, e não do mérito da questão. Essa possibilidade, no meu ponto de vista, é equivocada e é possível, sim, que um recurso corrija essa situação. Ok.
Alguém mais tem alguma pergunta? Pode abrir o microfone e fazer diretamente para o doutor Aureliano. Não? Bom dia, Aldrovando. Bom dia, Aldrovando. Tudo bom? Tudo bom, meu amigo? Tudo bem? Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Doutor Aureliano, existe possibilidade da cláusula compromissória ela ser tida como híbrida? Por exemplo, as partes reconhecem o sistema arbitral da comarca de Goiânia e enumerar cortes A, B e C, por exemplo, 3 cortes disponíveis e quem tomar a partir da primeira, do início do pedido de arbitragem, ficar homologado essa corte? Pode sim. Pode sim. É possível, desde que isso fique bem claro na cláusula. Entendeu? Por quê? Porque é a mesma situação da cláusula opcional entre o sistema arbitral e o judicial. Né? Se você coloca lá que a parte pode utilizar o sistema arbitral, né, ela tem opção. Ela pode ir para a arbitragem ou para o judiciário. Né? Se você coloca, as partes escolhem o sistema arbitral e indicam 3 órgãos arbitrais, né, qualquer um deles pode ser utilizado. Aquele que utilizar primeiro, firma a competência. Né? Mas é sempre bom deixar claro isso na cláusula. Não? Que aquele que fizer a protocolização primeiro, firma a competência. Porque senão o que acontece? Você abre a possibilidade de discussão. Você abre a possibilidade de questionamento a respeito da competência. Você escolheu esse, mas eu escolho aquele. Eu tenho direito de escolher também. Né? E aí você traz dificuldades na sua reclamação arbitral, e nós sabemos que os advogados são loucos para achar algumas dificuldades para poder questionar. Né? É natural, eu já advoguei também, né? O advogado entra no processo procurando uma forma de solucionar a questão de acordo com o interesse do cliente dele. Então, quanto mais claro isso ficar, melhor. Mas é possível, sim. Excelente. Mais perguntas? Bom dia, doutor. Tudo bem? Lucas Ganan está falando. Lucas, tudo bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. Levando em consideração essa parte que o senhor falou da possibilidade de execução da sentença arbitral no próprio juízo arbitral, vamos colocar assim, é possível pegar uma sentença arbitral e averbar ela, por exemplo, na matrícula de um imóvel e deixar isso como uma constrição, assim, para deixar garantido? A averbação da execução, da sentença, ela é um título que você pode protestar, mas você não pode registrar uma sentença no registro de imóveis, a menos que o juiz determine isso para efeito de assegurar direitos a outras pessoas. Diferente do processo de execução, que já tem previsão legal de que você faça o registro. Então, a partir do momento que você entra com a execução, você já pode pedir a certidão e levar ao registro imobiliário, independente do juiz determinar. Mas essa previsão legal é para a execução. Para simples registro da sentença, não. Né? Para o simples registro da sentença, não. Aí eu aconselho você fazer o protesto, porque é um título executivo e esse título executivo é protestável. Entendeu? Então, você faz dessa forma. Se você quiser registrar a existência de uma ação, no registro imobiliário, isso é muito comum, você tem que fazer a solicitação ou ao árbitro ou ao juiz. Mas aí, a partir da autorização do árbitro, eu já posso pegar isso antes, eu posso fazer esse registro antes da execução? Ou somente o protesto de qualquer forma? Pode fazer isso. Eu não vejo dificuldade com relação a isso. Desde que, tal do direito é complicado, né? Porque tem sempre um sinão, tem sempre uma situação, né? Desde que isso não impeça a alienação. Isso não pode impedir a alienação. Ele está lá apenas para dar ciência a terceiros da existência daquele problema. Não impede. Se o cara quiser alienar e o comprador quiser comprar, pode. Só que o comprador não pode depois dizer o seguinte: eu não sabia, eu estou de boa fé. Ele não pode. Entendi. Tá bom. Obrigado. Pode. Doutor Aureliano, dando continuidade à pergunta do Lucas, a Ellen quer saber se o árbitro determinar que faça constar na matrícula é uma situação possível? Eu acabei de falar a respeito disso agora. Eu entendo particularmente possível, sim. Se bem que, né, aí vem aquela situação, né?
Se bem que nós temos que tomar cuidado com uma característica muito importante do sistema arbitral, que é a confidencialidade. Entendeu? Isso viola a confidencialidade. Então, para que isso ocorra, tem que haver a possibilidade da informação a ambas as partes, entendeu? E que haja pelo menos um pedido de alguma delas, para que o árbitro possa decidir. Entendeu? Porque isso aí acaba com o sistema de confidencialidade todinho que tem dentro do sistema arbitral. Então, olha só um exemplo. Você entra com a reclamação arbitral contra uma grande empresa, alegando um problema gravíssimo. Gravíssimo. E você pede que aquilo seja registrado no cartório imobiliário dela. Qualquer um que for negociar com essa empresa vai ver que existe essa ação arbitral acusando-a de um problema gravíssimo. Isso pode trazer para ela um prejuízo social imenso. Então, você tem que dizer qual a razão que você está pedindo isso. Por que você quer isso? No sistema arbitral, o árbitro tem a obrigação de zelar pela confidencialidade da reclamação. Numa situação como essa, que viola esse princípio, para ser decidida, tem que ter um motivo. E um motivo muito bom para você fazer. Do contrário, eu penso que ele não deve ser deferido. É possível? É. Mas eu penso que ele só deve ser deferido em situações muito especiais, bem claras e que justifiquem essa providência. Mais alguma pergunta? Não tendo mais perguntas, convidamos alguns representantes de empresa que utilizam a Sexta Câmara e que tem cláusula compromissória em seus contratos, para compartilhar suas experiências lá junto à Sexta Câmara. Vou passar a palavra para o senhor Mário Renato, ele é o representante, o proprietário da Laje de Santo Inês e Trelista Centro-Oeste. Doutor Mário. Olá, Aureliano, bom dia, doutora Silene e demais colegas aí que estão participando junto com a gente aí nessa live. Primeiro, eu quero dizer que a primeira experiência que eu tenho nesse sistema de palestras, né? Não sou muito chegado, eu gosto de olhar nos olhos, doutor, das pessoas com quem eu estou falando. Mas a minha ligação com a corte, antes de falar sobre a cláusula, é muito grande. Eu participei da inauguração, eu estive aí, eu briguei para instalar essa corte aí na FIEG. Eu usava a da primeira corte, eu já era usuário da primeira corte. Então, eu sou um fã número 1 desse sistema. Eu acho que isso é... Todos nós empresários, tem muitos que estão aqui, o Sarkis está aqui, o Abul e outros tantos aí que estão nos ouvindo, sabem da dificuldade do sistema judiciário no Brasil. Não tem tempo, o senhor sabe que uma ação dura o tempo que o advogado quiser, é mais ou menos assim. Então, esse sistema é muito, muito bom para nós empresários. Eu vejo que tem muitas nuances aí no que o senhor falou, tem que fazer a cláusula compromissória, tem que olhar isso, olhar aquele outro e tal. Eu quero dizer o seguinte, nós já propusemos aí na corte 209 ações, 209. O senhor tem ideia dessas 209, quantas nós tivemos questionamento judicial? Nenhuma, doutor. Nenhuma. Nunca tivemos. Então, assim, quando eu vejo essa preocupação de escrever, eu tenho aqui na nossa... O senhor desligou o som. Fazer aqui. Tá. Então, eu tenho aqui nos nossos contratos a cláusula compromissória. Quando eu faço qualquer venda aqui, eu boto a cláusula compromissória aqui. Mais ou menos esse texto. Claro que eu sempre elejo a Sexta Corte, né? Não é à toa que a gente é membro da FIEG, então nós sempre elegemos a Sexta Corte. E ponho também nos contratos e nas notas fiscais. Então, e eu nunca tive questionamento, doutor. Nós nunca tivemos. Em 209 ações, tivemos sucesso em 85% dessas ações. Ação de cobrança. Então, nós tivemos sucesso em 85%.
No começo, a gente não punha a cláusula compromissória. Aí depois a doutora Sirlene, não, alegou, é bom pôr. Então, aí, de uns anos para cá, a gente passou a colocar essa cláusula compromissória. Então, eu tenho um apreço muito grande, eu gosto muito dos trabalhos que são executados aí pela doutora Sirlene. O Sandro tem dado um apoio muito grande, o senhor sabe que tem cortes, que agora a nossa, eu até chamo de corte, mas não é mais corte, né? Já é Câmara. Mas tem câmaras ou cortes que abriram e fecharam. Do CREA, eu sou engenheiro civil, já fechou, abriu e fechou. E outras tantas que a gente sabe que abriram e já não existem mais. Então, assim, o Sandro está dando um impulso muito grande. Eu só lamento que muitos dos empresários aí ligados à FIEG não usem a corte, não os benefícios. O que a gente usa aí? O arroz com feijão. Eu vendo uma laje para o senhor e o senhor não me paga. Pronto, eu vou cobrar do senhor. É mais ou menos isso. Eu diria para o senhor que isso representa quase que 90%, quase 100% das nossas ações aí. Falta de pagamento. Então, é muito fácil de usar, eu tenho defendido demais. Uma hora em off aí, o senhor pergunta para o presidente nosso, o Sandro Mabel, ele resolveu uma questão dele aí na corte de um valor astronômico. Ele resolveu aí, então, ele tem a experiência própria que realmente a coisa funciona. Mas tem muitos advogados que não acreditam, né, e querem puxar as ações para os escritórios e não acreditam nas cortes de conciliação. Então, a experiência que a gente tem em relação à cláusula compromissória, que ela, sim, ela é importante, ela deve sim constar, mas eu acho que essa preocupação grande demais, no caso, vamos dizer assim, do arroz com feijão nosso, doutor, eu acho que não teria... não tem muito, tendo a cláusula, então, porque nós nunca tivemos, em 209 ações, nós nunca tivemos nenhum questionamento. E olha que eu já peguei advogado duro aí. E quem vai nas negociações, normalmente sou eu. Normalmente sou eu ou a dona Ângela, que é a nossa gerente aqui. Então, essas as minhas considerações. Agradeço demais da conta o convite e a oportunidade. Eu já vi o senhor falar aí na FIEG, gosto muito da sua maneira de tratar esse assunto. E eu agradeço muito, doutora Sirlene, o convite de poder participar aí. Obrigado. Obrigada, doutor Mário, pelo seu depoimento, que é muito importante para nós. Passo a palavra agora para o doutor Aldrovando de Castro. Ele é o representante da CMO e do Grupo Engeseg. Bom dia a todos. Obrigado, doutora Sirlene, pelo convite. Agradecer ao nosso presidente, que fez a abertura. O doutor Aureliano, ele é uma peça ilustre, é um inteligente, estudioso. De vez em quando a gente tem dúvida, até esquece que ele é o juiz, e a gente até pergunta alguma coisa, né? Então, que ele está sempre atento às coisas, né? Ele é uma pessoa muito ilustre, muito sério, muito íntegro. Parabéns agora por essa nova empreitada, merecida, tá? Eu não entendo como ainda um juiz em segundo grau, mas eu te tenho como nosso desembargador, é uma pessoa que merece tal posição, pelo estudo e pela honradez da sua pessoa. Eu fico muito grato de lhe conhecer. Parabenizo. Explicações maravilhosas, eu acho que eu vou ter até que evoluir nas minhas questões arbitrais, porque ele soltou uns pontos aí que eu fiquei até mais... Vou procurar mais do assunto, eu gostei, achei interessante. Eu acho que, assim, cada qual com as suas complexidades do seu negócio. O Mário Renato, ele é um que ama a corte, eu também. Gostei muito do entusiasmo dele, de parabéns. Mas a corte, ela também tem... eu vejo que essa parte de cobrança é muito... As brigas não são tão boas, assim, não. Mas, assim, o nosso caso, ele é um caso mais complexo. Nós temos aí uma relação de consumo muito pesada e muitos juízes tentando proteger consumidor e aquela dó, aquela coisa toda, e nós temos muito caso sério. Chegamos ao extremo hoje da lei de distratos mudar totalmente a situação por causa dessas discussões que enfindaram no judiciário e trouxeram uma atolada no judiciário muito grande. Como é que é o nosso procedimento hoje com os contratos? Nós temos a cláusula compromissória nos contratos, a gente elege a sexta corte, mas para evitar todas essas discussões que nós tivemos no início, quando a gente começou a utilizar a corte arbitral, já há muitos anos atrás, a doutora Sirlene acompanha, adotamos a postura de chamar os clientes para negociação. Na verdade, nós não estamos tentando instituir arbitragem, nós estamos fazendo a mediação hoje mesmo que está prevista. Nós tivemos um apoio muito grande da doutora Sirlene, que a gente pediu muita coisa do doutor Sandro também, e atendeu. Assim, a gente viu que
é um interesse muito grande da FIEG, além de nós estarmos revestidos de uma corte que tem uma moral e uma ética muito grande. Quase que ela é inquestionável nas decisões. Por isso que o Dr. Mário Renato teve tanto sucesso também, assim, não teve qualquer problema. É uma corte muito estável, muito respeitada, ela segue totalmente o procedimento. Então, esses pontos é que o judiciário não vai discutir. O judiciário, na verdade, ele dá o taco dele a decisão quando as partes exageram em alguma coisa. Isso é indiscutível, mesmo que num acordo, que seja arbitral ou não. Os pitacos acontecem, as decisões para desequilibrar alguma situação que vocês já fizeram antes, é por causa de alguma falha no procedimento anterior. Então, assim, nós optamos em chamar o cliente. O cliente, você está devendo, o que está acontecendo? Vamos lá conversar, o que você quer negociar? Você quer trocar um apartamento? Você quer devolver? O que você quer fazer? Vamos para a corte, vamos resolver lá. Nós tivemos, eu não sei a quantidade de casos ou de reclamações e acordos que nós fizemos, mas deve ser muito grande. A doutora Sirlene deve ter isso aí na ponta, mas são muitas. Todas envolvendo imóveis, tá? Estamos passando agora para inserir nos contratos de fornecimento com os fornecedores terceirizados e alguma coisa da trabalhista a gente já vai iniciar também. O problema do trabalhista só é porque, na verdade, você tem um teto mínimo são 2 pisos do INSS, né? Daí em torno de salários acima de R$11.000. Mas, gente, desafogar e resolver o problema da empresa é a arbitragem. Nós não temos outra solução. O judiciário tem problemas muito mais complexos. Inclusive, até a execução, conforme falou nosso palestrante, realmente ela deve ser trazida alguma coisa para a arbitragem, mas, assim, eu confio muito na arbitragem da mediação. A doutora Sirlene, como ela vem fazendo, a gente leva os problemas para ela, se ela não notifica, a gente liga para a parte, chama, encontramos aí na corte, ou mesmo online. Nós temos uma facilidade muito grande na corte. A realidade é essa. É um bate-papo entre amigos, clientes, senta todo mundo, resolve e a gente coloca no papel. Quando a gente leva para o juiz, se o juiz achar que quer discutir, ele olha assim, não se discute. Tudo que já foi levado nós para o judiciário, foram muitas, nós não tivemos um caso de anulação de sentença arbitral ou homologação de laudo arbitral ou de acordo arbitral, nós não tivemos nenhum. E são muitos. Em qualquer das empresas que eu atuo como defensor, nós não tivemos nenhum caso. Eu não sei a numeração da quantidade de processos, mas não tivemos nenhuma anulação, relativização, nada. Zero, índice zero. Então, assim, de parabéns, é o futuro. Na verdade, para mim, tinha que ser o presente, porque todo mundo tinha que estar usando a arbitragem por ser uma maneira prática, rápida e eficiente. Muito rápido. Então, de parabéns. Eu acho que as inovações estão chegando agora, principalmente com esse processo eletrônico, que foi feito excepcional. Nós adoramos. Essa época da pandemia, que agora eu acho que foi uma das consultoras que mais fecharam o contrato e mais levaram a corte para a doutora Sirlene, porque teve muita coisa, tudo online, tudo usando o sistema da sexta câmara. E precisava fazer reunião, a gente fazia online, então perfeito, tá de parabéns, tá? E usem porque é nosso e é muito mais rápido que o judiciário. E, na verdade, como a doutora Aureliano falou, quem não quer a corte é só que está devendo e não quer reconhecer, é rápido. Aí é o problema do devedor. Tá? De parabéns, gente, excelente. Obrigado. Nós que agradecemos pelo depoimento, doutor Aldrovando, e estamos à disposição para atender da melhor forma possível. Passo a palavra agora para o doutor Rafael Tuag, ele é advogado do SESI Senai e ele atua na Sexta Corte também, e os contratos todos constam a cláusula compromissória. Doutor Rafael. Bom dia, eu cumprimento a todos, em especial o doutor Eliane e a doutora Sirlene, que estão conduzindo essa palestra. Obrigado por responder as perguntas que eu fiz, esclareceu muito, doutor Eliane. E sobre a Sexta Corte, eu só tenho coisas boas a falar. Eu utilizo a Sexta Corte, né? Quando eu iniciei aqui no núcleo jurídico do SESI Senai, eu era estagiário, e os advogados que atuavam aqui já me passaram essa estratégia de utilizar a Sexta Corte nos nossos contratos de adesão e de relação de consumo, em especial com alunos. Então, realmente, é um típico contrato de adesão, um típico contrato de relação de consumo,
e que nós nunca tivemos problema em resolver na sexta corte. Ao contrário, se tornou tão comum resolver lá que alguns alunos, alguns clientes procuram diretamente a sexta corte sem nem existir ação. A doutora Sirlene está acostumada com isso. Eles já vão direto lá para resolver a situação e às vezes nem existe processo e a gente realiza o acordo e ela homologa. E os poucos casos que foram questionados, existem alguns, mas os poucos que foram questionados no Poder Judiciário, o Judiciário chancelou a homologação da sexta corte, a sentença arbitral ou o acordo homologado, e o que trouxe mais segurança para a gente. Então, a gente utiliza, e seguramente eu posso dizer que nós já protocolamos milhares de ações do SES e do SENAI lá, e 99% se resolveu sem a necessidade da arbitragem. Nós resolvemos com acordo, né, com a condução da doutora Sirlene no momento da audiência. Já tivemos casos que pessoas não queriam de forma alguma aceitar a arbitragem e ela, brilhantemente conduzindo a audiência, convenceu a parte que o acordo era a melhor solução. Então, assim, só tenho a agradecer a sexta corte, a evolução dela, essa questão de ter saído à frente com o processo eletrônico, que facilitou muito e agilizou mais ainda os procedimentos, e com certeza nós vamos continuar utilizando e crescendo junto com a sexta corte aí. Obrigada, doutor Rafael. Comentamos também o doutor Lucas Ganan, ele é o advogado da Grafigel. O senhor Olímpio, que é o diretor, também está presente. Bom dia, senhor Olímpio, seja bem-vindo. Lucas, está com a palavra. Bom dia a todos. Quero agradecer primeiramente o convite da doutora Sirlene e quero agradecer também os esclarecimentos que o doutor Aureliano propôs aqui para nós hoje. E o que eu tenho para falar da sexta corte é só alegria, porque o que me chama... Eu tenho comigo que um litígio, né, um litígio, vamos colocar assim, um litígio de cobrança, um litígio que envolva duas partes, deve ser resolvido com uma conversa, né? Não adianta nada a gente fazer o protocolo de uma ação e deixar que outra pessoa decida por quem de fato está envolvido no processo. Então, acho que a corte, a conciliação, a arbitragem, a mediação, realmente deve ser o presente e não o futuro, né? A gente tem que fazer de tudo para conseguir resolver isso de forma pacífica e como deve ser, né? Para figurar a minha satisfação com a sexta corte, eu trago um caso prático que eu tive lá, que foi a seguinte situação, que em um mês ou 2 meses, a gente conseguiu, infelizmente teve que ir para a arbitragem, no máximo 2 meses eu consegui essa sentença, né? E como eu tive que fazer a liquidação dela, para a execução dela no judiciário, até hoje, deve ter mais ou menos uns 2 meses que eu propus essa ação, até hoje eu não consegui citar outra parte. Então, isso me chama muita atenção com relação à celeridade da sexta corte, né, desse sistema que melhora 100% a vida das empresas e que deve ser muito usado, né? A doutora Sirlene sempre conduzindo muito bem, me chamou a atenção muito também a disposição dela em achar outra parte, né? A disposição de todos para fazer com que achássemos a outra parte, para chegar primeiramente a uma mediação, uma conciliação, e depois para tomar ciência da sentença que foi dada. Então, acho que o sistema está muito avançado na sexta corte, principalmente com a questão do processo eletrônico, e eu só tenho a agradecer, só tenho felicidade em falar da sexta Câmara, que só me trouxe resultados bons até agora. Então, acredito que com essa evolução, com esse prosseguimento do trabalho do jeito que está, eu acho que vamos ter bons resultados daqui para frente. E é igual um colega falou, vamos usar porque isso daí não é o futuro, tem que ser o presente, porque a gente sabe que o judiciário está abarrotado de processos e a gente quer resolver o problema do nosso cliente, quer resolver o problema do empresário, e não tem outra solução presente que não for a levar para uma corte, levar para uma Câmara. E o que me chama muita atenção também é que a figura do advogado,
numa Câmara, ele passa a ser um mediador também, porque ele está ali para escutar o que as partes têm para falar e analisar se está dentro da legislação, se está dentro da legalidade, e não o advogado não entra nenhuma sessão de conciliação, de mediação, de arbitragem, com aquela ânsia de guerra, daquele negócio frente a frente, cara a cara, de que quer acabar com o advogado requerido. Não, é uma coisa muito diferente. A gente tem que estar lá para fazer também essa mediação, para fazer essa análise e chegar a um ponto em comum, né? E em qualquer situação da vida tem que ser assim, através de conversa, né? De negociação. Então, acho que a sexta Câmara propõe isso, propõe esse tipo de negociação, propõe esse desenvolvimento dessa parte de negociação, de chegar a uma resolução mais célere e mais justa, né? Porque a partir do momento que a gente tem uma conversa entre os envolvidos, a gente vai ter que ser justa, né? Um vai ter que ceder ou talvez não, mas a gente não vai ter como, vai ter que chegar a um ponto, né? Então, a Sexta Corte só tem a agradecer, né, na pessoa da Sirlene, e é isso, é só alegria, só a Sexta Corte, Sexta Câmara propõe muitos resultados bons, e é isso, acredito que com a evolução, com o prosseguimento do trabalho que tem sido feito, a gente vai vamos ter muitos bons resultados, vamos chegar a melhor escolha entre as partes, ao melhor resultado de um litígio. Né? Muito obrigado, Sirlene, por conduzir tão bem a Sexta Câmara. Obrigada, doutor Lucas, pelo seu depoimento. Convido agora o doutor José Carlos, ele é advogado e também tem cláusulas compromissórias nos contratos de seus clientes que ele leva para lá para resolver os litígios. Doutor José Carlos. Está me ouvindo, doutor José Carlos? Seu áudio está desligado. Peço perdão pelo áudio. Agora está melhor? Obrigada. Ok. Cumprimento a todos, cumprimento o doutor Eliano pelos esclarecimentos, doutora Sirlene pelo convite, aos demais participantes, aos demais ouvintes, e um bom dia a todos. O escritório, eu pertenço ao escritório Prates Cisneros, Advogados Associados, nós fomos convidados para essa live, para definir um pouco a cláusula compromissória, o compromisso compromissório. O doutor Eliano já veio explanando muito bem, tirou todas as dúvidas, né, pertencentes. Nós atuamos na parte empresarial e, com isso, há diversos contratos, e não só os contratos, os títulos também extrajudiciais, nós utilizamos para essa cobrança junto à corte. E nós utilizamos a Sexta Corte em específico, utilizamos outras já, mas a Sexta Corte em específico, há vários anos. E isso desde a época da doutora Sirlene, era auxiliar do doutor Antônio, salvo me engano, né, que era o árbitro. E de lá para cá nós observamos uma evolução, um profissionalismo dessa corte muito grande, com a presença da doutora Sirlene lá. Pois bem, as cláusulas compromissórias, nós colocamos a Sexta Corte, com uma questão de celeridade e profissionalismo desta corte, uma questão ética, uma questão justa, né? E onde a execução, porventura, dessas sentenças ou dos acordos, dificilmente ela é feita a nulidade, né? Então, continuamos ainda optando por esse estilo. Utilizamos muito também a questão dos títulos extrajudiciais. Por quê? Apesar de não ter o compromisso, não ter a cláusula, mas uma vez cobrada na Sexta Corte, ela se faz pelo compromisso arbitral, não pela presença obrigatória, mas uma vez que a parte devedora, a parte que está inadimplente, compareça na Sexta Corte, ela tacitamente, né, contribui, ela concorda com aquele compromisso. E isto, muitas vezes, há feito acordos, e esses acordos são bem cumpridos pelas partes, né? Então, assim, deixar esse detalhe apenas,
não só das cláusulas, não só dos contratos, mas também dos títulos extrajudiciais, né, que é feito pelo compromisso arbitral, pela vontade das partes estarem ali e resolver o litígio, né. O escritório vem utilizando dessa maneira, nosso compromisso com a Sexta Corte também vem se fortalecendo ao longo dos tempos, e a gente vem, através do convite, deixar essa experiência, né? Deixar essa atenção especial também para os títulos extrajudiciais. Agradeço, um bom dia a todos. Obrigada, doutor José Carlos, pelo seu depoimento. A Sexta Câmara e a FIEG agradecemos em especial ao doutor Aureliano pelas importantes informações e esclarecimentos sobre o tema, cláusula compromissória em contratos. Agradecemos também aos colegas que contribuíram e apoiaram para a execução dessa live. E, finalmente, expressamos também os nossos agradecimentos aos convidados que compartilharam suas experiências de sucesso na Câmara. Passo a palavra para o superintendente da FIEG, o João Carlos Gouveia, para fazer as considerações finais. Gouveia. Ele saiu. Gouveia, estamos te aguardando. Enquanto o senhor Gouveia não nos aparece aqui, né, eu gostaria de agradecer muito a todos os senhores, a doutora Sirlene, ao presidente Sandro, por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, conhecendo a realidade que vocês trouxeram aqui, que é algo muito importante para mim, saber que nós temos um sistema extrajudicial de solução de conflitos que está funcionando, que está se desenvolvendo, que está trazendo melhorias para a nossa sociedade. Fico extremamente satisfeito com isso e fico também ciente de que nós ainda precisamos desenvolver bastante, né, para melhorar ainda mais essa sistemática que atende às necessidades das pessoas de uma justiça rápida, eficiente, né, e qualitativa que todos nós estamos precisando. Tá? Obrigado a todos os senhores. Nós que agradecemos o esclarecimento, doutor Aureliano. Gouveia já está na sala? Doutora Sirlene? Sim. Não consigo falar. É o Wilma? Oi, doutora Sirlene? Sim, Wilma, bom dia. Bom dia. O senhor Gouveia, no momento, ele está em reunião, ele teve que sair neste momento agora para falar aqui com o nosso superintendente, doutor Paulo Vargas, né? Mas ele pediu para agradecer, né? E infelizmente ele não vai poder, né, finalizar, tá? Mas a gente agradece a todos os participantes. Tá bem, Wilma, obrigada pela informação. Então, doutor Aureliano, vamos encerrar a live. Nossos agradecimentos por tudo e agradecemos também a todos os presentes. Obrigada.